Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao ano de 2024 aqui no nosso canal, meus irmãos. Espero que você tenha passado um bom Réveillon. Eu passei normalmente, como sempre, trabalhando como um condenado, porque pra mim esse é só mais um dia. Inclusive, meus irmãos, eu acho que a gente vai pensando demais, a nossa cabeça vai crescendo, né? E nordestino como eu já tem a cabeça avantajada. E ela vai crescendo com os nossos pensamentos, meus irmãos. Daqui a pouco não cabe mais no planeta, né? E hoje eu vejo essa história de passagem de ano como apenas um motivo para se cobrar dívidas que já estão pagas, sabe? Você agora vai pagar IPTU, IPVA, IP não sei o que e não sei o que lá, que já estavam pagos, né? Você já estava em dias com suas contas. Aí eles dizem que o ano passou. Sim, que ano? O dia continua sendo claro, a noite continua sendo escura, a mesma coisa. O tempo na verdade só existe porque somos mortais. Aí não, mas passou o ano, agora você tem que pagar tudo de novo. Então eu acho que essa criação toda que inventaram aí é apenas para que você pague de novo o que você já tinha pagado, né? E aí que a pessoa diz, mas é chato estar desperto, né? Porque a gente começa a entender esse tipo de coisa. E hoje, meus irmãos, eu até rio dessas coisas, não é? Porque é a verdade, simplesmente, né? Então é melhor você levar sempre bem humorado. Você vai precisar nesse novo ano, meus irmãos, ser muito mais forte do que já foi nos últimos. A coisa tende a se intensificar, porque antes nós estávamos falando dessas coisas que iam chegar e agora elas já estão chegando, estão sendo postas em prática. Agora nós estamos no período realmente da implementação de tudo que foi falado ao longo desses quase 10 anos, faltam meses para a gente completar aqui, né? A matéria que eu vou passar para vocês aqui é do Jonathan Nunes 95, um abraço forte para ele. Já começa aí o ano, a primeira dica do ano, embora ainda seja uma matéria de 29/12/2023, né? Poucos dias. Fala de uma hamburgueria, né, que vai usar IA e vai ser inaugurada agora na Califórnia, meus irmãos. Não vai ter pessoas nenhuma trabalhando, certo? E eu vou explicar o porquê que isso aqui vai virar uma moda, né? Tem duas palavrinhas mágicas aí que o povo adora, né? E basta o sistema falar delas e eu posso até adiantar aqui para vocês, né? Normalmente os youtubers deixam para falar no final, para aprender, né, a audiência, mas eu prefiro não usar dessas artimanhas. Para mim é duas palavrinhas que vai convencer o povo a migrar para isso aqui. A primeira, a higiene, né? As máquinas não soam, elas não derrubam cabelo na sua comida, elas não ficam mal-humoradas, né? Infelizmente, em alguns lugares acontece às vezes do cara cuspir dentro da comida do cliente chato e esse tipo de coisa toda que acontece, que é ser humano para ser humano, e além do mais tem as bactérias também que habitam os nossos corpos, as nossas mãos ali, né? Então você acaba, às vezes, se não tiver um processo de higiene muito rígido, né, sempre pode acontecer de acabar vazando, né, algum desses germes. Agora, com a máquina não tem isso, né? A máquina não precisa disso. Basta ir um cara ali, higienizar elas, pronto, elas estão limpinhas de novo, zero bactéria, podem trabalhar. Então o primeiro ponto é esse, até porque a gente imagina que vai vir muito problema aí, como esses que a gente tem enfrentado ultimamente, né? Problemas que necessitam de um controle global para poder ser de fato controlado. E aí vem a segunda questão, a grande palavra mágica. Essa é a abracadabra realmente da implementação de uma coisa nova, que é prejudicial, mas que vai ser aceita e aclamada pelas pessoas, que é um preço baixo. Você falou, olha, vai ser mais barato, viu? A população exige. Veja, ela não pede, ela não quer, ela exige que seja implementado. Juntando a questão dos problemas que gera humano com humano, né? Tem a questão agora também de o preço ficar mais baixo com esse equipamento. Afinal de contas, eles não precisam de plano de saúde, eles não precisam de vale transporte, eles não precisam de salário, eles não precisam de nada. O cara vai fazer um investimento grande no começo e depois vai só recolher os frutos. Mas vamos saber dessa novidade específica lá da Califórnia, né? Olha como a matéria, meus irmãos, realmente empolga. O futuro já chegou. Olha pra aí, ó. Já deu vontade de estar. O futuro já chegou. Quer dizer, a gente já foi acostumado desde pequeno, né? Quando você estava ali estudando, fazendo a lição de casa, chegava uma pessoa, esse menino tem futuro, né? Já quando a pessoa era o contrário, alguém dizia, ah, esse menino aí é sem futuro, é preguiçoso. Ih, rapaz. Então eles já sabem disso, isso é um gatilho mental. A matéria já começa com o futuro já chegou. Então você vai viver esse valoroso, né, que você esperou a vida toda, esse valoroso futuro. Ele já chegou. Então alegre-se, né? Aí vem ela atacada. Os robôs e a inteligência artificial
estão cada vez mais presentes no cotidiano humano e muitas vezes conseguem desempenhar funções que antes eram feitas apenas por pessoas. Na cidade de Pasadena, na Califórnia, uma hamburgueria chamada de Carl Express vai ser inaugurada agora, nesse ano, 2024, e apresenta um diferencial. Robôs alimentados por inteligência artificial vão comandar a cozinha e preparar os alimentos oferecidos no cardápio do local. Então veja como a matéria sempre passa isso aqui como algo muito positivo, né? Os transtornos causados por isso, por exemplo, onde todas essas pessoas que hoje sobrevivem trabalhando nesses lugares, né? E justamente essas empresas têm desconto porque empregam pessoas, esses descontos, né? As isenções de impostos que são dadas em muitos lugares vai ser tirada deles. Onde essas pessoas que trabalham hoje vão se encaixar? Porque a conversa é essa, não, mas a gente evolui, aí cria-se outro, mas não é bem assim, a história mostra isso. Você vê, por exemplo, os cargos públicos. Antigamente, meus irmãos, pessoas às vezes não queriam ser policiais. Falar em uma pessoa ser gari, você até ofendia ela. Hoje, quando você vê abrir, né, as vagas para concurso público, correio, todas essas funções, né, digamos assim, menos remuneradas, porque eu não vou dizer de menos importância, porque é o contrário, esses é o que tem realmente importância, o policial, o cara do correio, né, o gari, esse é o que realmente tem importância. Eu não vejo muita importância nos políticos, né? Mas vamos lá, então eu digo menos remunerados. Antes, se você pegar, não tinha tanta gente interessada nesses cargos, mas à medida que a coisa vai dificultando, que é mais difícil você fazer o seu negócio vingar e etc, etc, o que é que acontece? As pessoas vão se amontoando nesses outros nichos. Por que é que se recebe tão mal, por exemplo, você fazendo entrega para Mercado Livre, iFood, esses aplicativos em geral, né? Você faz Uber, cada vez você recebe menos, mal dá, né? Para você abastecer o carro, você vê que a maioria usa gás, porque se usar gasolina, se usar álcool, não consegue nem comer, né? Vai viver só para o carro. Então por que é que isso acontece? Justamente porque tem gente demais disposta a fazer aquele serviço. E se tem gente demais, o que é que acontece? Você vai dividindo, você vai quebrando aquele salário ali para um monte de pessoas, porque a renda ela acaba sendo uma só. Vamos dizer que, para você que é lá de nós entender melhor, vamos dizer que eu tenha R$1.000 para distribuir para 100 pessoas. Eu vou dar R$10 para cada um, né? Agora vamos colocar aqui que esses mesmos R$1.000 agora não sejam mais para 100 pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho para mim, certo? Agora são 450 pessoas. Aí veja, a renda que antes era de R$2, ela agora passa a ser R$2,22. Olha como diminuiu. E é isso que você vê em quase todos os nichos. Por exemplo, gente fazendo vídeo. Você não escutava o cara dizer: ah, meu sonho é ser um influenciador. Ao contrário, quando eu dizia que fazia vídeos no começo, meus irmãos, as pessoas diziam: mas isso aí é pra quê? Porque as pessoas nem imaginavam que isso aqui se podia ganhar algum dinheiro. Ninguém nem pensava isso. Hoje eu escuto crianças dizer: meu sonho é ser um influenciador. Agora, como é que a pessoa pode sonhar em ser um influenciador? O que é um influenciador? Isso não existe. Nem existe isso. Entende, meus irmãos? Então é aquela coisa, vai sobrecarregando nichos que já estão sobrecarregados. E aí a resposta para consertar tudo isso é o quê? Uma hora a população precisar diminuir. E é por isso que a gente tem a noção que muitas coisas vão vir aí terríveis, meus irmãos. Certo? Então a matéria continua dizendo que esse empreendimento promete ser o primeiro restaurante em operação no mundo onde tanto quanto o pedido e os processos de cozimento são totalmente automatizados, segundo a fabricante de robôs da Miso Robotics. A gente tem um vídeo aqui, meus irmãos, eu acho que um vídeo, né? Só uma parte técnica, né? A cozinha do estabelecimento é toda equipada com tecnologia avançada alimentar. As estações de fritura de batatas fritas serão ministradas pelo robô Flip, um braço mecânico sobre trilhos que está no mercado desde 2017. Para acompanhá-lo, o Burger Boot será o responsável por grelhar os hambúrgueres. A forma de pagamento será biométrica, o Pod ID, então, ou seja, vai escanear a tua cara ali, né? Senão tu não acessa o serviço. De acordo com a Forbes, a Carl Express deveria ser inaugurada ainda em dezembro. No entanto, um porta-voz revelou que a hamburgueria vai ser inaugurada em breve no ano de 2024. O cardápio do local apresenta opções simples como hambúrgueres e batatas fritas. Então é coisa simples, né, no começo. Eu tenho um vídeo aqui, a gente vai ver juntos aqui, tá certo? Vamos ver juntos e em seguida a gente volta.
Bom, então você vê, né, uma jovem adolescente típica de hoje, porque na minha época, o que é que a gente fazia? A gente mesmo fazia o sanduíche, né? A gente mesmo achava até legal fazer o sanduíche, mas a geração de hoje não quer fazer mais nada, né? Então ela chega ali de frente para a máquina, fica encantada, né, com essa nova tecnologia, escolhe o seu lanche, é escaneada, né? Você vê que mostra o rosto dela ali no quadradinho e ela começa até a imitar a máquina, né? Mostrando inclusive a imbecilização, né, uma menina desse tamanho, ali se comportando como se fosse uma criança de 4 ou 5 anos, né? E vibrando ali com as máquinas produzindo, né? Afinal de contas, tudo isso, meus irmãos, torna a coisa mais chique, né? Torna a coisa única no começo, é sempre assim, e depois vai popularizando até que todos exigem que seja daquela maneira. Olha, a gente quer aqui na nossa cidade também, a gente quer aqui no nosso shopping, e assim vai, meus irmãos. Se vende, né? Se tem quem compre, vai ter sempre quem venda, seja o que for. Olha quantas substâncias hoje, né, a gente tem aí que são crimes, você ter, você usar, e é comercializada, é mais fácil você comprar do que pão, ou não, né? Várias substâncias, vocês sabem do que eu tô falando, né? E é mais fácil você conseguir comprar do que pão, mesmo com todo policiamento, mesmo leis, né, que inclusive aqui no Brasil estão sendo afrouxadas, né? Já estão liberando praticamente você comprar, mas enfim, até esse momento ainda é proibido, e mesmo assim as pessoas vão atrás e conseguem. Então, meus irmãos, não tenham dúvida que quando eles falarem aí as duas palavrinhas mágicas, né, higiene total e preço baixo, as pessoas vão querer isso aí, vão exigir. Isso já pegou e agora é uma questão de tempo, né, para ser implementado. Pronto, começa aí, né, a primeira totalmente autônoma, aí vai outra cidade também quer, e assim vai estourando sucesso, né? Estamos literalmente, meus irmãos, deslumbrando aí o futuro, né, a implementação desse futuro que tanto foi falado, né? A mídia, como você sabe, se ela fosse ao lado do povo, ela colocaria, né, a explicação como nós fazemos aqui, para que as pessoas pelo menos pudessem ter a chance de ficar a favor ou contra, mas não, ela sempre vai passar isso aqui com um tom positivo, até porque elas recebem para fazer isso, né? Você veja, uma matéria aqui está no Povo, né? Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo. Será que não tinha outras coisas que talvez desse até mais audiência para o jornal acontecendo aqui agora? É óbvio que teria, só que é hora de falar essas coisas, se recebe para falar essas coisas. Nada é por acaso, meus irmãos, nada é por acaso. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, a gente já começa 2024, como sempre, polêmicos. Mais uma vez eu espero que você descanse, ainda é época de descansar um pouco, né, meus irmãos? Recupere a energia, descansem bem a mente, né? Quanto mais descansada a sua mente tiver, melhor para você estar aí firme e forte para encarar os desafios que vem por aí de frente, tá certo, meus irmãos? Me segue lá no Telegram, me segue lá no Instagram, sempre tem vídeos exclusivos por lá, né? E que complementam o nosso conteúdo aqui. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Juntos, firmes e fortes, vamos mais longe. Um abraço, meus irmãos, e fui!